Sou cirurgião há 15 anos e o que eu conto para toda paciente na primeira consulta? Já operei milhares de pacientes, toda consulta, o que é importante a gente conversar, o que é importante a gente alinhar. A expectativa da paciente numa cirurgia é extremamente importante. Por exemplo, o paciente chegou na consulta quando ela fala assim, doutor, eu quero ficar perfeita. A consulta já vai travar ali, a gente já vai ter que conversar um pouquinho mais, porque perfeição é Deus e a gente já não ficou satisfeito ali com o nosso corpo que Deus nos deu. Não vai ser eu como cirurgião ou outro cirurgião que vai conseguir te dar a perfeição. A gente pode conseguir melhorar, mas aí você tem que ter o quê? Uma autoaceitação. Você vai ter que trabalhar a sua autoestima. Claro, a cirurgia ela vai ter que ser entregue de uma forma adequada, uma cirurgia boa, uma cirurgia bonita, uma cirurgia bem feita. Não quero dizer que você tem que estar contente com uma cirurgia mal feita, isso não. Mas até onde o seu corpo ele condiz com aquela cirurgia que você deseja. Isso é extremamente importante. Às vezes o nosso biotipo, ele não condiz com o que a gente espera da cirurgia. Tem pacientes que às vezes ela chega com fotos ou elas fazem menções a pessoas querendo ficar igual a determinada pessoa. Não. A gente vai conseguir melhorar o corpo que você tem. A gente não vai conseguir transformar você em outro corpo. A cirurgia plástica ela é transformadora. A gente faz, às vezes, cirurgia de mama makeover, cirurgia de lipo, abdômen e mama, por exemplo. A gente vai transformar essa paciente dentro do corpo que ela tem, dentro do biotipo que ela tem. E muitas vezes tem paciente que vem fora do peso e ela acha que a cirurgia plástica vai deixar ela dentro do peso. Isso não acontece. A gente também tem que conversar, isso eu também vou falar na primeira consulta. Ela pode operar fora do peso? Pode, desde que ela aceite o resultado de um paciente fora do peso. Pode ser que depois de um ano ela precise complementar essa cirurgia com um pouco mais de lipoaspiração, por exemplo, numa cirurgia de contorno corporal, de lipo, por exemplo. A gente realiza muita cirurgia de explante, retirada das próteses de mama, montagem dessa mama. Doutor, essa mama vai ficar lá em cima com o colo igual de uma prótese? Eu consigo com uma lipoenxertia deixar essa mama alta, dura, igual prótese? Não, senão não precisava existir prótese no mercado. Para que existiu prótese no mercado? Era só fazer a cirurgia de mastopexia. Lógico, hoje as cirurgias de mastopexia sem prótese, lipoenxertia estão mais avançadas do que antes. Mas a gente não consegue um resultado de prótese, a gente consegue um resultado natural, um resultado bonito, mas a paciente tem que ter a ciência também. Então, o que eu conto para minhas pacientes nas primeiras consultas? A gente está entrando nessa cirurgia junto. Eu quero te entregar o melhor resultado e você vai ter que entender o que é o melhor resultado para o seu corpo. Muitas vezes, uma lipoabdominoplastia, uma lipoaspiração, o paciente, para ter o resultado que ela espera, ela vai ter que malhar, ela vai ter que fazer atividade física. Se ela quer um corpo malhado, ela só vai conseguir isso malhando. Não adianta querer um corpo malhado sem a atividade física, sem uma dieta. A gente consegue melhorar o contorno, fazer linhas de definições, ali, áreas de sombreamentos com uma lipoaspiração, como a lipo de alta definição, lipo HD, enxerto de gordura nos músculos. Conseguimos. Porém, tem paciente que eu já vi que chegou no consultório com definições no abdômen, que tinha operado em outro lugar, fez uma lipo HD, desenhou ali a gordurinha, engordou, aí o braço sem definição nenhuma, o abdômen com gominhos. Não condiz com a realidade, isso não é legal. Então a gente vai conversar muito numa primeira consulta, eu vou explicar os riscos da cirurgia, que é extremamente importante você saber o que aquela cirurgia pode te gerar de benefício, porém toda cirurgia tem seus riscos. E aí você vai decidir se você quer se submeter àquele procedimento e ter os riscos daquele procedimento. Os riscos hoje de uma cirurgia plástica são extremamente baixos? São, porém eles existem. E a partir do momento que eles existem, a gente tem que explicar isso para você e você decidir se você deseja passar por essa cirurgia ou não. Muitas vezes o paciente nos procura com problemas devido à prótese de silicone e ela espera que a gente fale para ela que ela tem que tirar as próteses. Isso não é a nossa obrigação. A nossa obrigação como médico, como cirurgião, é te falar, te informar sobre os problemas que aquilo pode causar. Agora, decidir se vai querer ficar com uma mama natural ou não, cabe mais à paciente. Então, isso é uma decisão muito pessoal.
Por isso que a cirurgia, na primeira consulta, a gente vai te orientar os riscos, te orientar os benefícios, te falar sobre as possibilidades que a gente vai gerar para você de melhora no seu corpo, melhora na sua mama, no seu contorno corporal. E você vai decidir se você vai querer essa cirurgia ou não. Então é muito importante você alinhar com o seu cirurgião as expectativas, é muito importante você alinhar os riscos, os benefícios, o que aquela cirurgia pode proporcionar no seu corpo. Não adianta você ter o quadril mais estreito e o tórax mais largo e achar que essa proporção vai se inverter. Não, a gente consegue melhorar essa proporção, mas não vai conseguir diminuir seu ombro, não vai conseguir fazer com que o osso da sua bacia fique mais largo para você ter um corpo diferente. Você consegue colocar um pouco de gordura nas laterais do quadril, melhorar um pouco essa relação, mas sempre é melhorar. Nunca busque a perfeição na cirurgia plástica. Busque um resultado bom, um resultado bonito, um resultado de uma cirurgia bem feita, mas condizente com o corpo que você tem. Nunca espere o corpo de outra pessoa. Muitas vezes pacientes chegam e falam: doutor, eu quero o corpo de fulana que, uma atriz que malha todo dia, tem uma dieta extremamente regrada. Não é o normal das pessoas. As pessoas têm a vida diária, o cotidiano, são mães, trabalham, dietas que muitas vezes não conseguem seguir aquela dieta, não conseguem ter a rotina de atividade física daquela pessoa que ela almeja. Então isso é extremamente importante você alinhar, porque para você ter aquele corpo, para você ter do jeito que você gostaria, você teria que ter tido a vida do jeito que aquela pessoa tem. Você teria que malhar igual aquela pessoa, comer igual aquela pessoa, porém, nem assim você seria igual. Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua genética, cada um tem o seu corpo, o seu biotipo. Então não ache que mesmo você fazendo tudo igual àquela pessoa, você vai ficar igual. Não, busque você, tenta melhorar você. Isso é o que eu conto para as minhas pacientes. Outra coisa extremamente importante que eu brinco com as minhas pacientes, eu falo que a cirurgia plástica ela é como um carro ou como uma bolsa. O que isso quer dizer? A bolsa, com o tempo, você acaba trocando ela. Se você der uma ralada na parede, vai incomodar, você talvez vai querer trocar a sua bolsa. A cirurgia plástica, o carro, por exemplo, que eu também falo, você vai ter que estar fazendo revisões, você vai ter que tomar cuidado para não cair num buraco, quebrar o amortecedor. Quando você faz uma cirurgia plástica e ganha peso, você não faz uma dieta, uma atividade física adequada, você está raspando essa bolsa na parede, você está caindo com o carro no buraco, você está quebrando. Muitas vezes, talvez, você vai ter que gastar novamente para fazer um complemento. Por exemplo, engordou, ganhou gordura, vai querer fazer outra lipo. É como se o carro tivesse caído no buraco, quebrou o amortecedor, furou o pneu, vai ter que consertar. Outra analogia de carro e bolsa. Com o tempo você vai trocar o carro, com o tempo você vai trocar a sua bolsa. Com o tempo, seu colágeno vai estar diminuindo, você vai estar envelhecendo, sua pele vai ceder novamente. Não talvez nas proporções da primeira cirurgia, mas provavelmente depois de alguns anos você vai precisar de ajustes ou você vai querer até uma nova cirurgia para melhorar mais aquele resultado. Então, quer ter uma cirurgia plástica tranquila, você gostar do seu resultado, você aproveitar o seu resultado, não leve a cirurgia plástica como algo eterno. Não, pense na cirurgia plástica como o agora, a melhora do seu corpo naquele momento, que você vai ter que ter o tempo do pós-operatório, que você vai ver resultados muito mais bonitos fazendo tudo direitinho no pós-operatório em torno de 6 a 9 meses, e ali você vai curtir a sua cirurgia, você vai curtir a sua autoestima, vai curtir a sua autoaceitação, mas nunca pense na cirurgia plástica como algo eterno. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos.